A avó descobre segredo devastador sobre o passado obscuro da família e revela verdades arrepiantes. Era uma noite abafada, quando Clara chegou à sua pequena cidade natal. O ar estava pesado, com um misto de lembranças e saudade. Ela sentiu um aperto no peito ao olhar para a casa da avó, Dona Elda, onde tantas memórias estavam guardadas. Mas agora havia um vazio. A vida da avó mudara de uma forma que Clara nunca imaginou. O Alzheimer tinha se instalado, levando consigo as histórias e os sorrisos que outrora preenchiam o lar. Mas esta visita não era apenas sobre cuidar. Era um retorno a um passado sombrio que a cidade sempre tentou esquecer. Com os olhos fixos na antiga estante de livros empoeirados, Clara decidiu explorar. Dompa um volume encadernado em couro. Sentiu uma onda de nostalgia e medo. O diário de Dona Elda. As páginas amareladas pelo tempo guardavam segredos que agora sussurravam entre suas mãos. O que mais estaria escondido ali? Os relatos começaram a saltar. Família, amor, mas também dor e desespero. Clara ficou perplexa ao ler sobre um escândalo familiar que terminou em um crime brutal. As palavras dançavam diante de seus olhos, trazendo à tona um mundo que ela nunca conheceu. Imagens turvas de rostos, gritos e risos quebrados a assombravam. Ela via seu avô não como a figura carinhosa da infância, mas como um homem envolto em escândalos. Ao cair da noite, Clara, sendo observada, o lugar que outrora parecia acolhedor, agora pulsava com mistérios não resolvidos. Sua mente tropeçava entre a vontade de saber mais e o medo da verdade. Dona Elda, mesmo diante da confusão trazida pela doença, ainda carregava uma luz nos olhos. Clara decidiu compartilhar suas descobertas. Vovó, o que realmente aconteceu com a nossa família? A velha senhora apenas girou o olhar, um brilho distante e triste. Era como se houvesse coisas que ela simplesmente não podia dizer. Os silêncios entre as frases cortavam o ar como facas afiadas, e Clara percebeu que a verdade poderia ser uma carga pesada demais para Dona Elda. Em uma noite de insônia, Clara começou a sonhar com uma figura obscura. Ela aparecia nas sombras do quarto, com olhos que pareciam conhecer cada segredo escondido. Um calafrio percorreu sua espinha quando a figura sussurrou segredos que a deixavam cada vez mais confusa. O que essa pessoa sabia? O que mais havia nessa história cruel da sua família? Cada descoberta lançava Clara em um turbilhão emocional. Como poderia proteger sua avó e, ao mesmo tempo, buscar a verdade enterrada? Quando um novo indício apareceu, levando-a a uma porta que jamais imaginou abrir, Clara se viu diante de um dilema assustador. Seria o amor pela avó forte o suficiente para enfrentar essa tempestade? E até onde você iria para descobrir a verdade? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Quando Clara acordou no dia seguinte, a sensação de angústia a acompanhava. Os sonhos da noite anterior estavam borrados, mas a presença assustadora da figura nas sombras parecia real demais. Como ignorar o pulsar da verdade escondida? Após o café da manhã, Clara decidiu que precisava de respostas. Com o diário de Dona Elda sob o braço, dirigiu-se ao pequeno parque da cidade. Era ali, entre as árvores enraizadas e os mancos de madeira, que os velhos moradores costumavam compartilhar histórias. Queria ouvir os ecos do passado, vozes que poderiam preenchê-la de informação ou de lenitivos. Ao se sentar em um banco, observou crianças brincando. O som dos risos a acalmava por um instante. Mas a quietude foi interrompida por um grupo de mulheres mais velhos, que se aproximou. As conversas delas eram murmúrios entrecortados, como se falassem de algo que não podiam dizer em voz alta. Clara se aproximou, puxando o fio. Dá coragem! Oi, desculpe, mas vocês são da cidade há muito tempo? Eu tô querendo saber sobre a minha família. Meu avô foi uma figura polêmica, não foi? As mulheres a observaram com olhos hesitantes. O silêncio se espalhou como um nevoeiro. Uma delas, a mais velha de todas, deu um passo à frente. Seu olhar estava carregado de uma história que Clara mal podia imaginar. Não é só o teu avô que tem segredos, minha querida. A verdade vai muito além do que você conhece. A voz da mulher tremia enquanto falava. A sua avó, Dona Elda, também tem suas sombras. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que você quer dizer? Escute, o que vou te contar não é fácil. É sobre uma noite sombria, anos atrás, onde tudo mudou. Os rumores diziam que a sua avó estava envolvida em algo nefasto. Um crime, e não apenas um. O que aconteceu naquela casa deixou marcas que a família carrega até hoje. Que tipo de crime? Sua voz falhava, o coração acelerava feito um tambor. A mulher olhou em volta como se tivesse um medo muito real de ser ouvida. Dizem que ela tomou uma decisão que custou vidas. O que aconteceu ficou abafado, com o segredo que a cidade passou a carregar no peito. Clara mal conseguia absorver as palavras. Mas como assim? Minha avó? Ela nunca mencionou nada, sempre foi tão gentil. A mulher a interrompeu, o olhar dela agora aflito. Gentileza pode ser uma máscara. Você realmente acha que a memória de Elda está esmaecida só pela doença? Às vezes, as lembranças se escondem porque são mais dolorosas do que a dor da falta delas. Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. A imagem da avó, a mulher carinhosa que sempre conheceu, agora manchava-se de dúvida e terror. O que eu faço agora? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. A mulher hesitou, apertando a mão de Clara. Descubra a verdade, mas fique de olho. Algumas verdades devem permanecer enterradas até que alguém decida desenterrá-las. Antes que Clara pudesse questionar mais, um grito cortou o ar. Um carro atravessou o parque em alta velocidade. A cena se desenrolou em câmera lenta quando ela notou alguém no chão. A visão a paralisou. Era Dona Elda caída, com uma expressão que mesclava dor e terror. Clara correu com a adrenalina pulsando nas veias. O que estava acontecendo? Por que sua avó estava ali? E o que isso significava? Enquanto se aproximava, o vandalismo transformou-se em um pesadelo. O olhar de Dona Elda encontrou o dela. E naquele instante, Clara sentiu que o mundo ao seu redor desabava. O que mais sua avó poderia estar escondendo?
O que a verdade poderia custar? A vida de Clara mudara para sempre. Clara paralisou ao ver sua avó caída, a expressão cheia de dor e horror. Seu coração disparou e ela correu. Vovó! A voz dela ecoou no parque, mas Dona Elda não respondia. O mundo em volta desapareceu. Só havia a avó e o silêncio que agora a rodeava. Caiu de joelhos ao lado de Dona Elda, o ar pesado com um pressentimento. Chame uma ambulância! Gritou para um grupo que se aglomerava em volta. As pessoas parecendo hesitar, aturdidas pelo que viam. A mulher mais velha, que falara com Clara antes, se aproximou, carregado de preocupação. Calma, moça, vamos ajudar. Dona Elda estava fria, seus olhos cerrados. E Clara pôde sentir a vida saindo dela, como se um fio a estivesse puxando para longe. O som da sirene, ao longe, se aproximava, mas parecia distante, quase irreal. Então, algo inusitado aconteceu. Clara percebeu que a avó estava murmurando. Essa noite, eles não podem saber. Clara se inclinou mais perto. O que você está dizendo, vovó? O que aconteceu? As palavras saíram entrecortadas e, nesse momento, um brilho de consciência passou pelo olhar da avó, mesmo que frágil. Clara, você precisa! Dona Elda gemeu, sua mão tremendo enquanto parecia tentar alcançar algo. De repente, uma mão esguia envolveu a dela, firme e protetora. Era um homem baixo, com um chapéu, que se aproximou rapidamente. Você não deveria estar aqui, murmurou, a voz carregada de um sotaque que Clara não reconhecia. Ele parecia querer afastar as pessoas e encobrir a cena. Quem é você? Clara se virou, o medo voando entre as palavras. O que você sabe sobre minha avó? O homem sorriu de maneira enigmática. A verdade é uma arma afiada. Cuidado com quem você fere ao usá-la. As pernas de Clara estavam bambas, suas mãos tremiam. Dona Elda abriu os olhos mais uma vez, fixando a visão no homem. Um grito silencioso ecoou entre eles, e de repente Clara entendeu que ele não era um estranho. Algo na expressão de sua avó parecia implorar, mas também advertir. Não deixe ele te levar, Clara. A avó conseguiu sussurrar, enquanto a sombra do homem se tornava mais escura ao redor. Clara sentiu um frio enrijecer seu corpo. O que estava acontecendo? O homem olhou para a avó e um relâmpago de reconhecimento cruzou seus rostos. Antes que Clara pudesse perguntar, o barulho das sirenes invadiu o cenário, iluminando a cena com luzes pulsantes. O homem recuou, como se estivesse prestes a desaparecer na escuridão da noite. A verdade pode ser perigosa demais, ele alertou, desaparecendo entre a multidão atônita. Os paramédicos chegaram a passos largos e Clara foi puxada para trás. Ela olhou para a avó, que parecia estar lutando entre os dois mundos. O que era isso? O que tinha acontecido na noite que a avó mencionou? E quem era aquele homem? E por que parecia que havia um cordão invisível ligando eles? Uma sensação de pânico tomou conta. Ela precisava descobrir. Vovó! Gritou Clara. Mas Dona Elda tinha fechado os olhos novamente, numa espécie de transe. O que mais sua avó escondia? Clara se sentiu despedaçada, lutando contra os segredos que agora a envolviam. O amor pela avó misturava-se ao temor do que poderia descobrir. Um dos paramédicos chegou perto e Clara sentiu que as palavras não eram o suficiente.
Os olhares dos que a cercavam a atravessavam com questionamentos silenciosos. Ela vai ficar bem? Clara perguntou, mas no fundo sabia que a resposta iria além do físico. Enquanto as luzes da ambulância giravam em torno de seu mundo, a mente de Clara fervilhava com uma única pergunta. O que mais estava escondido naquelas páginas do diário? E mais importante, o que esse homem sabia sobre sua avó, que poderia mudar tudo? A verdade estava prestes a se revelar, mas a que custo? Clara estava paralisada, olhando para a avó e para o homem de chapéu. O pânico a consumia, mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria entender, desvendar o que estava acontecendo. As sirenes rompiam o ar, mas a sensação de que algo profundo e sombrio estava prestes a se revelar a fazia acelerar o coração. Dona Elda estava pálida, quase transparente, e Clara sentiu uma raiva crescente em seu peito. Por que o homem havia aparecido naquele momento? O que ele sabia? A avó murmurava palavras indistintas. E Clara precisou se esforçar para ouvir algo que pudesse fazer sentido. Clara, não, eles não podem saber. Vovó, por favor, me diga. Clara pressionou a mão da avó, esperando que aquela conexão despertasse a memória, que trouxesse de volta a mulher amorosa que sempre conhecera. Antes se virou e um brilho ameaçador cruzou seus olhos. Se você cavar mais fundo, Clara, pode perder tudo. Cuidado com o que deseja. A intensidade de seu olhar a fez estremecer. Ele não era só um estranho. Havia algo profundamente inquietante nele. Dona Elda, parecendo lutar contra a onda de desmaio, abriu os olhos novamente, desta vez com uma centelha de entendimento. A verdade é uma carga, querida. Algumas coisas estão destinadas a permanecer nas sombras. A voz dela era um sussurro fraco, mas Clara sentiu cada sílaba como um golpe. Os paramédicos finalmente chegaram com seus uniformes azuis, que contrastavam com a cena aterrorizante. Mas Clara não desviava o olhar. As palavras da avó teimavam em ecoar em sua mente. Junto com a presença inquietante do homem, o horizonte da verdade prometia ser uma tempestade. Quando o socorrista se abaixou, indagando sobre a condição da avó, Clara percebeu que ninguém poderia entender. Não apenas Dona Elda estava em perigo. Sua própria vida estava prestes a se revirar. E era então que ouviu um grito. Um grito afogado no meio da confusão. Um grupo de pessoas se afastou do parque, fazendo espaço. Clara viu uma mulher em estado de choque, os olhos arregalados. Ela não pode estar aqui! A mulher gritou, enquanto parecia reconhecer a figura do homem. O coração de Clara disparou novamente. Quem é ela? A mulher virou-se, e em sua expressão havia um horror que a Clara não podia ignorar. Ela é a razão para tudo isso, Clara! A cada palavra, a tensão aumentava. Era como se uma rede de segredos estivesse sendo desfeita diante dela. O que isso significa? Clara se virou para Dona Elda, que apenas fechou os olhos, um semblante de desgosto cruzando seu rosto. Vovó, você conhecia essa mulher? A mulher avançou, apontando o dedo tremendo. O que você acha que ela fez? O que ela escondeu da sua família? As sombras do passado finalmente estavam emergindo. A imagem de Dona Elda, a vizinha calorosa, começou a desmoronar. O que mais poderia haver? As pessoas ao redor olhavam,
sussurravam, as especulações cresciam. Clara sentiu o peso de todos aqueles olhares, como se todos soubessem de um segredo que a ela sempre foi negado. "Cale-se!" gritou Clara, sua voz quebrando. "O que vocês sabem sobre minha avó?" Então até mesmo o homem de chapéu hesitou. Foi quando um olhar de desespero tomou conta do rosto de Dona Elda. "Você não está pronta, Clara. Você não pode saber." Essas palavras atravessaram a mente de Clara como facas. Uma luta interna se formava. O amor, o medo, a necessidade de entender. E no meio desse tumulto, a mulher, com um olhar firme, se aproximou. "A verdade que você não quer ouvir pode mudar tudo, Clara. Você não soube. Mas existe uma ligação que une sua avó e esta cidade que você desconhece. Uma aliança com o passado que pode destruir seu futuro." O choque nas palavras dela ressoou. Clara sentiu que o chão sob seus pés tremia. O que ela realmente sabia sobre sua avó? As respostas fogueiras que antes ardia em seu peito queimavam agora como um veneno. E tudo que ela desejava era entender. A cada instante, o senso de urgência aumentava. Eu preciso saber, Clara implorou, a voz quase um sussurro. O homem deu um passo para trás, a expressão enigmática mais forte. Era como se a presença dele estivesse sugando a luz ao redor. Nesse momento, uma sirene mais distante soou e o mundo girou em torno de Clara. Era uma batalha entre luz e escuridão, entre saber e permanecer no desconhecido. A vida dela estava prestes a mudar para sempre, e a única certeza que tinha era que nada... Mas seria como antes. Então, quando todos pensavam que as respostas viriam à tona, um som familiar quebrou o silêncio. O barulho de um vidro quebrando. Clara se virou e viu o homem de chapéu pegando algo no chão. E o que ele segurava parecia um objeto pequeno, porém carregado de significados. Um frasco quebrado com uma etiqueta que dizia verdade escondida. E os olhares ao redor se tornaram de desespero. O mundo de Clara desabou novamente. "O que é isso?" A pergunta estava em seus lábios. Mas enquanto a realidade açoitava seu ser, ela compreendeu que a verdade poderia ser um tipo de veneno. Clara estava ali, paralisada, olhando para o homem de chapéu e para o frasco quebrado em suas mãos. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto o som do vidro se estilhaçava e ecoava em sua mente. A mulher, em estado de choque, se aproximou, os olhos arregalados de quem viu um fantasma. "Você não pode tocar nisso!" ela gritou, mas era tarde demais. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Agora já é tarde, querida. A verdade vem à tona. Não importa quanto tempo passe." Ele levantou o que havia sobrado do frasco, os cacos brilhando à luz das sirenes. Clara sentiu um nó na garganta. "O que você fez?" Sua voz tremia. Nesse instante, Dona Elda abriu os olhos de novo. A expressão no rosto da avó era de uma dor profunda, mais intensa que o que Clara já havia visto. "Clara, não! Fuja deste homem!" Dona Elda tentou se levantar, mas cada movimento parecia um esforço hercúleo. A urgência em sua voz fez o coração de Clara acelerar. O que estava acontecendo ali? O homem de chapéu deu um passo à frente, como se a fizesse recuar. A mulher mais velha olhava fixamente, o terror escrito em seu rosto. "Nós precisamos saber, Elda!" A mulher gritou. "Diga a verdade! Diga a verdade agora!"
A tensão aumentava e as palavras da avó pareciam pesadas. Clara olhou de volta para o homem, que agora parecia invadir seu espaço. Do que você está falando? O que realmente aconteceu naquela noite? O que você sabe sobre o passado dela? O próprio ar estava eletrificado, fazendo-a sentir como se estivesse à beira de um precipício. Dona Elda fechou os olhos novamente, como se o fardo fosse muito pesado para suportar. Eles não podem saber tudo, Clara. Então uma luz de reconhecimento iluminou seu rosto e ela sussurrou: a verdade pode mudar tudo. Suddenly, um movimento brusco. O homem de chapéu caiu para trás, como se estivesse sendo empurrado. Ela viu uma sombra se formar atrás dele. Um movimento rápido e decidido. Saia daqui! Uma figura encapuzada apareceu no meio da multidão, lutando contra a pressão que o homem exercia. Clara não conseguia entender, mas o pânico tomou conta. A figura se aproximou, revelando um rosto familiar. Pai? O grito escapuliu dos lábios de Clara. Era seu pai, que ela não via há anos. Ele havia desaparecido sem explicação e agora estava ali, como se o destino tivesse rasgado o véu que os separava. Clara mal tinha espaço mental para processar. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Seu pai encarou o homem de chapéu com um ódio profundo. Você não tem poder aqui, Walter. O passado é passado, e ele não pode mais nos controlar. As palavras atingiram Clara como um golpe. Walter? Era esse o nome dele? O nome estava registrado em sua memória como um eco distante de conversas sussurradas entre adultos. Você não vai me parar! Walter gritou. A verdade pertence a todos, e você não pode silenciar isso. Ele então virou-se para Dona Elda, seu rosto misto de raiva e medo. Você traíra! Você me trancou fora da história, mas eu ainda estou aqui. O ar se tornou pesado e Clara sentiu que tudo girava ao seu redor. Walter era uma figura de seu passado, uma sombra que parecia ter aparecido para mexer com o que Clara achava que sabia. Ela olhou para sua avó. Os olhos de Dona Elda estavam cheios de lágrimas, mas não era tristeza. Era culpa. Por que você nunca me contou? O que aconteceu entre vocês? Era uma época de confusão. Clara, muita dor. A avó conseguiu murmurar, mas Clara não queria ouvir. A fúria se espalhava, queimando qualquer vestígio de razão que restasse. Você mentiu para mim. E eu não sei quem é esta figura aqui. Ela apontou para Walter. E o que você tem a ver com tudo isso? Walter então riu, mas era uma risada amarga. Você não percebe, não é? A verdadeira conexão entre nós vai além do que sua avó contou. E você, Clara, é a chave para tudo. Clara olhou um para o outro, atordoada. A última frase dele a fez tremer. O que você quer dizer com isso? Mas antes que ele pudesse responder, um novo grito cortou o ar. Um novo som que quase parecia vir de dentro de Dona Elda. Está tudo acabado! Não deixe os segredos voltarem, Clara! A avó gritava agora, mais forte. A luta da verdade e do medo visíveis. Clara sentiu o chão. Abaixo dela tremer. O que mais estava escondido? As sombras do passado pareciam se fechar ao seu redor. E eu não sei em quem confiar. O que Walter sabia? O que estava prestes a surgir como uma tempestade? E nesse momento a realidade começou a se desfazer. A conexão entre passado e presente entre os três pulsava. E Clara se deu conta de que a verdade já não apenas contava a história de sua avó,
A verdade agora a incluía, e talvez o que ela descobrisse pudesse destruir não apenas seus relacionamentos, mas também a própria essência dela. Clara estava ali, paralisada, olhando para o homem de chapéu e para o frasco quebrado em suas mãos. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o som do vidro estilhaçado ecoava em sua mente. A mulher em estado de choque se aproximou, olhos arregalados como se visse um fantasma. Você não pode tocar nisso! Ela berrou, mas era tarde demais. Walter, com um sorriso sombrio, ergueu o que restou do frasco. A verdade vem à tona, não importa quanto tempo passe. Os cacos de vidro brilhavam sob a luz das sirenes, e Clara sentiu um nó se formar na garganta. O que lhe tinha em mãos? O que aquela situação estava prestes a revelar? Dona Elda, centrado na figura do homem. Clara, não, fuja deste homem! As palavras saíram pesadas, quase um sussurro, mas Clara não conseguia desviar o olhar. Walter parecia ter um poder, uma força que fazia tudo tremer ao redor. A mulher mais velha, que havia se aproximado antes, olhava para Dona Elda com um terror genuíno. Lágrimas e sangue, tudo por culpa dela. Clara sentiu o mundo desmoronar. Quem é ela? A pergunta ecoou em sua mente. A avó, sempre tão gentil, agora aparecia manchada de culpa. Mas como isso era possível? Você não vê? Apenas um feitiço, uma... Clara sentiu uma onda de raiva e confusão. O que você está dizendo? Clara gritou, sem conseguir manter a calma. O que aconteceu aquela noite, Clara? O que vocês esconderam de mim? Os olhos de sua avó agora eram como janelas abertas para uma dor profunda. Antes que Dona Elda pudesse responder, um grito de dor cortou o ar. Um golpe e o homem de chapéu caiu no chão. Clara não entendeu, até ver o pai dela com uma expressão de desespero, a mão suja de sangue fresco. Pai! Clara disparou, a imagem da cena a paralisar. Era então que tudo começou a girar. Dona Elda estava agora mais pálida e o mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. O homem se levantou, trazendo à tona uma pressão anormal. Você não tinha o direito de fazer isso! Walter gritou, mas as palavras de Clara estavam presas em sua garganta. Como assim seu pai se machucou? Os olhares de todos se entrelaçaram em um emaranhado de confusão e medo. A mulher mais velha repetia a palavra maldição em um sussurro, como se aquela palavra fosse uma prece. E Clara, agora envolta em um furdunço de emoções, percebeu a primeira verdade. A maldição não dizia respeito a Walter, e sim a Dona Elda. Cada um de vocês tem uma parte na história, disse Walter, agora se levantando com dificuldade. A verdade que você não quer ouvir pode realmente mudar tudo, Clara. Ele mirou Dona Elda e, nesse instante, ela começou a se contorcer no chão. Era uma visão horripilante. Clara desejou não ter visto, não entender o que estava acontecendo. Vovô! Gritou Clara. A avó levantou a mão, tentando se proteger do olhar do homem, mas já era tarde. Cada um de nós carregamos os erros de uma vida, ela murmurou. Mas eles são mais do que escolhas. Eles são legados. A avó deu um suspiro profundo e um brilho em seus olhos. Parecia indicar que ela sabia que a verdade estava prestes a romper.
O silêncio tomou conta do parque, e então os olhos de Walter brilharam com uma intensidade ameaçadora. Quem acha que você é, Elda? Pode esconder seus segredos para sempre? Antes que pudesse responder, a realidade estremeceu. O chão sobe. Os pés de Clara começou a tremer e uma fumaça densa se levantou ao redor. O que estava prestes a acontecer era algo que ela nunca poderia prever. O parque foi abafado por uma escuridão repentina, como se o próprio tempo houvesse parado. E no meio daquela confusão, uma voz ecoou, como um trovão distante. É hora de revelar tudo! E quando Clara olhou em volta novamente, viu uma sombra emergir. Uma figura que ela reconheceu instantaneamente, mas que não estava disposta a aceitar. Sua mãe, que supostamente estava morta. Clara sentiu o mundo ruir. Não! Como é possível? Agora, a verdade se tornara uma rede entrançada de mentiras, segredos e revelações. Clara sabia que tudo o que acreditava ser real estava prestes a se desfazer. As relações, as memórias, a imagem de sua família. Ela estava prestes a descobrir que este era apenas o começo da tempestade. E o que mais poderia surgir daquela escuridão, agora que tudo começava a desmoronar? Clara estava ali, paralisada, olhando para a figura em pé diante dela. Sua mãe, que supostamente estava morta. O choque a atravessou como uma eletricidade e tudo ao seu redor começou a girar. Mãe, é você? A questão saiu em um sussurro. A incredulidade tomou conta. Ela não podia acreditar. O que significava aquilo? Clara. A voz da mulher era familiar, mas carregava um peso de dor que mal podia ser disfarçado. Eu voltei para proteger você. A multidão ao redor começou a murmurar, olhares incrédulos se cruzavam. Walter estava ali, quase que sem saber o que fazer, mas o brilho em seus olhos indicava que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Como você pode estar aqui? Eu fui criada para acreditar que você estava morta! Clara gritou, o desespero ecoando em seu timbre. As palavras de sua mãe, que antes pareciam um mistério, agora se desenrolavam. O que aconteceu naquela noite foi diferente do que você imagina. Nenhum de nós estava seguro. Walter sabe disso. Cada palavra dela cortava o silêncio como lâminas, revelando inseguranças escondidas. Clara se deu conta de que a verdade que ela buscava sempre esteve perto. Dona Elda! A mulher mais velha gritou, buscando a atenção da avó caída. Atenção! Parecia. Ela não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. A mulher estava quase em pânico. Que segredos começavam a se revelar? Dona Elda agora estava mais pálida do que nunca. Por favor, não revelem tudo. Eu me arrependi. O desespero em sua voz aumentava. Clara agora tinha que entender. Arrependida de quê? A pergunta foi direta, fazendo ecoar o sentimento de traição. Clara sentia sua vida desmoronando ao seu redor, cada peça se encaixando de uma forma que jamais poderia imaginar. A revelação da mãe parecia ser a pedra que mais pesava sobre a balança da verdade. Mães têm que proteger seus filhos, Clara. Continuou sua mãe, a dor nos olhos se transformando em furor. E eu fiz o que era para manter você a salvo. Naquela noite, a verdade teve um preço. E tudo que eu deixei para trás se transformou numa maldição.
As palavras foram como um soco no estômago. O olhar de Walter ia de uma mulher para outra, os olhos brilhando com um misto de culpa e raiva. Vocês não podem continuar negando. A noite em que a verdade emergiu deixou marcas para sempre. O custo foi tudo o que construímos. Sua voz entrava em erupção e agora aquela dinâmica estava em ebulição. Clara voltou-se para sua mãe, buscando o entendimento que parecia escapar. O que você fez, mãe? O que você realmente fez para nos proteger? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, um outro grito cortou. Desta vez mais agudo. Um dos paramédicos estava caindo, e um espelho quebrado rolou pelo chão, refletindo a cena confusa. O caos se instalou, e uma pressão invisível começou a envolver a todos. Eu não posso deixar isso acontecer. Clara começou a retroceder, mas estava presa entre as revelações e o passado urgente. Quem sou eu, se não sei quem vocês realmente são? O coração dela batia forte, uma luta interna entre o desejo de entender e o medo do que poderia descobrir. Nesse instante, algo inesperado ocorreu. O chão tremeu mais uma vez, mas dessa vez foi uma rachadura profunda que se expandiu sob os pés de todos os presentes. Clara sentiu a terra se dividir, e do fundo do buraco que se formava, algo começou a emergir. Um objeto envolto em sombras e mistério subia lentamente. Não! Gritou Walter, a adrenalina transbordando. Vocês não podem olhar! É isso que nos condenou! Mas já era tarde demais. O objeto se revelou. Um pequeno caixão envelhecido que pulsava com uma energia que Clara nunca havia sentido. O que mais estava escondido ali? O que estava prestes a ser desenterrado? As expressões de todos mudaram para horror e expectativa. Clara olhou para sua mãe, que agora também tinha um olhar de desespero. Você precisa decidir, Clara. Mas ele guardava. A vida dela nunca mais seria a mesma. O caixão parecia vibrar, como se estivesse vivo. Clara não sabia se seu coração disparava por medo ou curiosidade. Em meio ao caos, a multidão segurava a respiração, os olhares fixos na cena surreal. O peso do momento envolvia todos como um cobertor sufocante. A mulher que era sua mãe, que ela pensara ter perdido para sempre, estava ali e agora tinha que lidar com essa verdade brutal. Clara, não olhe para isso! Gritou Dona Elda, sua voz falhando. O rosto da avó estava uma máscara de terror. A verdade não é o que você pensa. Clara hesitou, mas a gravidade da situação a puxava. O caixão rangia como se o passado estivesse prestes a escapar. E então, como se o destino quisesse fazer uma apresentação dramática, a tampa do caixão se abriu. Um fedor insuportável se espalhou pelo ar, fazendo as pessoas se afastarem em repulsa. Dentro, uma sombra se contorceu, um conjunto de ossos e roupas empoeiradas. A multidão gritou. 2 homens se afastaram trêmulos, mas Clara não conseguiu desviar o olhar. Não! Não pode ser! Sua mãe murmurou, enquanto suas mãos trêmulas cobriam a boca. Pá, Clara! A imagem era tão inesperada quanto insuportável. Uma voz conhecida sussurrou em meio ao caos. Você finalmente vai saber, Clara, o que sua avó fez e quem realmente somos. Parado aí, Walter se retorceu. Sua expressão agora
Um misto de fúria e alívio. Era apenas um caixão. Era um portal que ligava todos eles a um passado perturbador. E naquele instante, os segredos mais sombrios começaram a emergir como sombras dançantes sob uma luz bruxuleante. Por que você trouxe isso pra cá? Walter vociferava, encarando Dona Elda com um olhar que poderia perfurar. Você jurou que nunca deixaria isso ver a luz novamente. O tom acusatório causou um murmúrio entre as pessoas. A conexão entre eles se tornava mais complexa a cada segundo. A avó, visivelmente abalada, começou a chorar. Eu não tinha escolha. Foi a única forma de proteger vocês. As palavras pareciam arrastadas, como se cada uma custasse um pedaço de sua alma. Clara mal podia crer no que ouvia. Proteger de quê? Quem estava dentro desse caixão? A voz dela tremia enquanto dirigia o olhar aflito à mãe. E então, quase como resposta ao seu desespero, uma figura começou a se erguer de dentro do caixão. A imagem era indistinta no começo, mas logo se fez clara. Um homem que Clara nunca conhecera, mas que carregava a semelhança de sua mãe de um jeito desconcertante. O sangue dela corria frio nas veias. Ela não sabia. A figura falou com uma voz rouca e carregada de mágoa. Ela acreditava que poderia esconder de você, Clara. Mas eu sou o porquê de tantas mentiras. E com essas palavras, a verdade começou a desmoronar, como um castelo de cartas ao vento. Os murmúrios aumentaram entre a multidão. Olhares de choque se cruzavam. Algumas pessoas se afastavam. E outras começavam a questionar. Quem é você? Emudecera Clara. Seu foco todo na figura que agora a encarava. A figura sorriu, mas não havia vizinhança em seu semblante. Eu sou o que aconteceu naquela noite. E os segredos que você sempre desconfiou, eles vão atrás de você. Um frio percorreu a espinha de Clara e algo dentro dela se partiu. Essa revelação não era apenas pessoal, era uma condenação. Nesse momento, a mãe de Clara avançou. Uma mistura de raiva e desespero estampada no rosto. Você não pode ser ele! Eu te deixei para trás! Por uma razão! O choque fez o rosto dele se transformar em uma máscara de dor e traição. E como um eco distante, Clara começou a perceber que a história era mais letal do que imaginava. Nós sempre estivemos aqui, a figura disse, olhando diretamente para ela. A maldição que você carrega quer ser quebrada. E somente você pode decidir se isso vai acontecer. Antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão abrupta irrompeu do chão. Um clarão. Clara fechou os olhos e, quando os abriu novamente, viu que tudo ao seu redor havia mudado. Walter estava caído, sua mão no rosto. Como se a reação explosiva tivesse quebrado mais do que apenas o silêncio. O que exatamente estava acontecendo? Os rostos ao seu redor eram um emaranhado de terror. Mas o que Clara sentia mesmo era um burburinho interno. O que ela diria? O quê? Saberia até onde poderia ir para entender aquela tempestade de revelações? A verdade estava à espreita, mas a que custo? Clara estava ali, paralisada, olhando para a figura em pé diante dela. Sua mãe, que supostamente estava morta. O choque a atravessou como uma eletricidade, e tudo ao seu redor começou a girar. Mãe, é você! A questão saiu em um sussurro. A incredulidade tomou conta. Ela não podia acreditar. O que significava aquilo? Clara! A voz da mulher era familiar, mas carregava um peso de dor que mal podia ser disfarçado. Eu voltei para proteger você. A multidão ao redor começou a murmurar.
os olhares se cruzando entre a incredulidade e o medo. Walter parecia esquecido. Uma sombra de bom poderia vir dali. Como você pode estar aqui? Eu fui criada para acreditar que você estava morta. Clara berrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As palavras de sua mãe se arrastavam. A verdade é mais complicada do que imagina. Naquela noite tudo mudou. O caos ao redor parecia se dissipar e Clara sentiu que a respiração da sua mãe a envolvia, mas o medo estava presente como um perfume azedo. Mãe, o que você fez? Clara exigiu. Sua voz ecoando nas mentes de todos. Ela sentia o olhar de Dona Elda como um peso no peito. Sua avó estava quase em transe, observando a cena com uma expressão de desespero. Por favor, não revele tudo! É perigoso! Ao fundo, a mulher, que tinha gritado antes, se adiantou. Ela não pode estar aqui. Deixe de lado essas revelações. O tumulto ao redor aumentava, as vozes se misturando em um coro confuso. Clara não sabia em quem confiar. A tensão estava quase tangível. E enquanto esse tiroteio verbal começava a retumbar, algo inesperado aconteceu. Clara sentiu como se o chão sob ela estivesse tremendo. Um rugido profundo, quase sobrenatural, começou a se elevar. As luzes das sirenes cintilavam, refletindo apelos de alarme. Não! Walter gritou, olhando como se visse um pesadelo se desenrolar. Mas antes que pudesse se defender, a terra se partiu sob seus pés e uma fissura imensa se abriu. Clara se virou, engolida pela confusão, enquanto sua mãe estendia a mão em direção ao abismo que havia se formado. O pânico estourou como uma onda. A multidão ululou, empurrando-se um ao outro em busca de segurança. Clara viu seu pai entrar em cena, olhando em volta, e em um momento de clareza, uma voz distinta atravessou seu cérebro. Que você esconde? Foi nisso que Clara percebeu. O homem no caixão, a conexão que Walter tinha com Dona Elda, a aparição repentina de sua mãe. O que realmente estava acontecendo? O que se escondia sob a superfície de tudo isso? A fissura no chão crescia, engolindo a terra, enquanto sombras dançavam como se quisessem se libertar. E foi quando tudo explodiu. Uma figura coberta de capuz saltou da fissura, arrastando com ela um ar de maldição que parecia sufocar a todos. A verdade não pode ser esquecida. A voz era gelada e poderosa, reverberando pela multidão. Clara sentiu o sangue esquentar nas veias, enquanto olhava para aquela figura. Era como se o fenômeno ali representasse a própria essência do que tinham escondido durante tanto tempo. Quem é você? Clara gritou, a mistura de medo e urgência crescendo dentro dela. A figura afastou o capuz, revelando um rosto familiar que congelou o tempo. Era o irmão dela, que todos acreditavam ter desaparecido. Você não pode fugir da verdade, Clara. Nós somos todos parte dela. O grito de choque percorreu o parque. Clara mal podia respirar. As revelações se empilhavam, cada uma mais descendo entre eles como um furacão. Todos estavam ao seu redor, mas é a Clara que estava prestes a ser arrastada por uma tempestade de verdades que ameaçava desmantelar não apenas sua vida, mas tudo o que ela conhecia. Os olhares se voltaram para Clara e ela percebeu que a verdade tinha um custo que poderia acabar com todos eles. O que mais está escondido? A pergunta brotou de sua garganta e, de repente, a fissura parecia engolir não somente o solo, mas cada um de seus segredos.
A luta entre luz e sombra tornara-se uma batalha. E sem entender o que realmente estava em jogo, Clara percebeu que ela tinha um papel crucial para desenredar o caos que seus ancestrais haviam criado. Tudo o que acreditava conhecer estava prestes a cair em um abismo de incerteza. E nem ela, nem ninguém ao seu redor estaria a salvo. Clara estava paralisada, o olhar fixo na figura que se erguia do caixão. Seu coração batia acelerado, como se quisesse escapar do peito. O rosto familiar que surgia do fundo da escuridão era um eco de todas as suas memórias. Seu irmão, que todos acreditavam ter desaparecido, agora estava bem ali, como se o passado tivesse voltado para cobrar sua dívida. Clara, ele sussurrou, a voz rouca carregando o peso de tudo o que não disseram. Você precisa entender que a verdade sempre se revela. Não dá para fugir dela. As palavras pairavam no ar, pesadas. E a multidão em volta começou a murmurar em choque. Dona Elda, sua avó, estava em um canto, o desespero escrito em seu rosto. A cada nova revelação, a atmosfera tornava-se mais elétrica, como se a própria terra esperasse a tempestade da verdade. Walter, com a expressão tensa, estudava cada movimento, como se esperasse um golpe final. Mãe, eu não posso acreditar! Clara sentia o nó na garganta. O que mais você escondeu? O que ele está fazendo aqui? A pressão era intensa e sua mãe apenas olhava, lágrimas escorrendo pelo rosto, incapaz de responder. Eu tive que tomar decisões difíceis para proteger você. Sabia que o passado nunca deixaria vocês em paz. Antes que pudesse continuar, Clara ergueu a voz. Acha que esconder? A verdade nos protegeu. O que quer que aconteceu, precisamos enfrentar. Juntos. A coragem brotava como um fogo aceso em seu peito. Com isso, uma onda de tensão se espalhou. O irmão de Clara defendeu. A verdade não é só sobre o que aconteceu, mas sobre quem somos. Não podemos deixar isso acabar em segredos novamente. Dona Elda, a avó, finalmente falou, sua voz tremulando. Se não lidarmos com isso agora, os fantasmas do passado sempre voltarão para nos assombrar. Não podemos viver com essa carga! A maldição precisa ser quebrada! E assim, em um gesto inesperado, Clara caminhou até o caixão, sentindo o olhar de todos em suas costas como um peso. Se é para descobrir o que nos liga, então que? Seja! Com isso, ergueu a tampa totalmente. Dentro, um objeto antigo e empoeirado tinha a aparência de um diário, coberto de teias de aranha e com um cheiro forte de mofo. O que é isso? A pergunta ecoava enquanto suas mãos tremiam. O irmão a olhou, esperançoso e apavorado ao mesmo tempo. É hora de abrir e ver. A verdade que está escrita ali pode nos libertar ou destruir tudo. E enquanto Clara folheava as páginas, um misto de lembranças e revelações perdidas começaram a emergir. As histórias que seus pais nunca revelaram, os gritos e os risos quebrados. Tudo começou a fluir em sua mente, quase como um filme sendo projetado diante dela. A cada palavra lida, o silêncio se fez solidão. A verdade se impôs de tal forma que os três se uniram, os laços quebrados, sendo reparados sob a pressão daquela revelação. A sensação de liberdade começou a preenchê-los, mas ainda havia um peso no ar. O que mais teria que acontecer para finalmente romper a maldição? E então, uma luz intensa atravessou a fissura no chão, quase como um sinal do destino.
Clara olhou para seus entes queridos e, com um fio de esperança no coração, formulou uma pergunta silenciosa. Estamos prontos para isso? Mas ninguém respondeu. O que viria a seguir ainda era um mistério. Enquanto a escuridão se dissipava aos poucos, Clara não conseguia se afastar da ideia de que, embora tivessem dado um passo em direção à verdade, a verdadeira batalha ainda estava por vir. O passado poderia ter sido desenterrado, mas o futuro ainda estava esperando. O que eles iriam fazer com a verdade que encontraram? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da multidão, que começou a se dispersar. Algo mudou no ar. Clara soube como a luz que começava a aparecer havia uma nova esperança. Mas a pergunta inquieta ficou: até onde estavam dispostos a ir para proteger a si mesmos e a cada um que amavam? E assim, com o coração apertado de emoção e incerteza, Clara se virou para encarar o próximo passo de sua jornada. E enquanto o sol começava a nascer, lançando seus primeiros raios sobre a cidade, Clara fez verdade, por mais dolorosa que fosse, sempre ilumine o caminho que ela e sua família tinham que seguir. Agora, precisamos da sua ajuda. Se você quer saber onde essa jornada vai nos levar, então você precisa se inscrever imediatamente no canal. Está esperando o quê? Este é o momento de mostrar seu apoio. Não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis. Comentários são essenciais. Inunde a sessão com suas reações e teorias sobre o final. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. A aventura apenas começou e você não quer ficar de fora.